meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre poluição da água e do solo, correspondente à aula 31. Bom, qual é o conceito de poluição, pessoal? Então, poluição é tudo que é aquilo em excesso. Nós já falamos disso nas outras aulas sobre poluição. Então, poluição é tudo aquilo que é em excesso, né? Introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional. Então, ou a gente polui sabendo que jogar um lixo no chão vai trazer consequências, ou então, por exemplo, eu faço uma fachada de uma loja, não tenho noção das regras e cometi uma poluição visual, né? Então foi acidental porque eu não sabia das regras e eu acabei ferindo as regras e provocando uma poluição visual. Então é um excesso, né? Que pode ser acidental ou intencional no meio ambiente e sempre traz consequências, tá? Para os seres vivos. A poluição, então, passou a ser mais intensa com a chegada das indústrias, né? Porque a indústria também polui, né? Principalmente o ar e a água. E também por conta de onde tem indústria, tem mais gente, né? As cidades crescem em torno. Então, existem mais gente e quanto mais gente se tem, mais veículos, mais lixo é produzido, enfim, tá? É um problema bem grave ambiental atualmente, né? E como exemplo, nós temos aí, por exemplo, o carbono, né, que é eliminado aí pelos veículos diariamente, pelos escapamentos, que quando entra em contato com o oxigênio da atmosfera, produz o dióxido de carbono, né, que é uma substância tóxica. A gente também tem bastante descartável atualmente, né? Então tem aí toda a embalagem que a gente compra é descartável, né? A maioria. Então a gente joga fora, né? E antigamente não tinha tanto isso. A gente guardava vasilhames de leite, vasilhames de refrigerante, de suco, né? E tudo era base de troca. A gente também tem o excesso de propaganda, publicidade, pichações em muros, né? Que é uma poluição visual e também, como exemplos, ruídos, né? Desde ruídos, por exemplo, ruídos de uma rodovia, né? De uma via onde tem barulho de carro, buzina e tudo mais, até o vizinho ou um carro que passa com som muito alto, né? Também é aí uma poluição sonora. Quais são os tipos de poluição? Bom, a gente já falou, né? Água, solo, ar, né? Sonora, visual. Nós começamos a abordar as mais faladas, né? As principais. Então, hoje nós vamos falar da água, tá? Da água e do solo. Então, o que é a poluição da água? A poluição da água é a contaminação, né, dessa água por produtos químicos, né? Então, como quando uma indústria joga produtos químicos, resíduos, né, ela está poluindo. Pode ser também um composto físico. Então, por exemplo, quando eu jogo algum objeto no mar, por exemplo, eu jogo uma garrafa na água, uma garrafa PET, é um composto físico, né? Eu tô jogando um objeto, tô poluindo também. E biológico, né? Que no caso aí, principalmente, a gente tem aí como exemplo o esgoto, né? Então, existem áreas ainda que não tem tratamento de esgoto e água, não tem saneamento básico. E as pessoas acabam jogando seus dejetos principalmente em rios, né, e lagos. E aí, o que acontece, né? Todos esses compostos destroem, então, fontes de alimentos, né? Lembrando que a gente tem um ecossistema aquático, que tem peixes, tartaruga, né? Tem também os produtores, que são as plantas aquáticas, tudo naquele rio, naquele lago, mar, enfim. E tudo que é de composto, né? Lixo, esgoto, produto químico, acaba matando
essa fonte de alimento, né, dos seres vivos desse ecossistema. Então ocorre o que? A morte dos animais aquáticos e a contaminação da água potável. Então uma água que seria aí excelente para ser consumida, para ser utilizada para higiene e tudo mais, ela acaba sendo contaminada por esses compostos e também pela morte dos animais que, querendo ou não, acabam putreficando lá dentro e também gerando aí compostos biológicos, tá? Quais são as causas da poluição da água? Então a gente tem, já falamos um pouquinho deles. Despejo de lixo, né, que são compostos físicos, lançamento de esgoto, que aí já é composto biológico, poluição dos lençóis freáticos com pesticidas, mas a gente tem também compostos químicos de indústrias e vazamento de petróleo, por exemplo. Nós tivemos um grande aí, né, um acidente de petróleo e a gente viu o poder dessa contaminação, porque várias praias do Nordeste, né, então isso pegou vários estados, as praias foram contaminadas com esse vazamento de petróleo e demorou-se para se restabelecer, né? Então se espalha facilmente pela corrente marítima, né? Ou corrente do rio, enfim, e acaba contaminando aí não só aquele local onde houve o depósito daquele composto, como também todos os adjacentes, tá? Todos os vizinhos. Quais são os tipos de poluição da água? Bom, a gente tem então a eutrofização, tá? A eutrofização ela é um processo natural decorrente do acúmulo de matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica nós já falamos para vocês que é provavelmente esgoto, tá? Esgoto que acaba sendo o principal composto biológico aí da poluição da água. Aí o que acontece? Quando a gente tem uma água poluída, né, por excesso de material biológico, a gente tem um acúmulo de algas, tá? Essas algas elas se juntam, né, onde tem esse composto biológico, principalmente onde a água é pouco movimentada, né, para poder consumir essa matéria orgânica, tá? Principalmente as algas verdes, né? Então, quando a água é parada, tem um excesso de composto biológico, as algas se acumulam ali para tentar degradar essa matéria orgânica, né? Esse composto biológico. E aí a água fica com aspecto turvo, esverdeado, né? Com aquelas crostas em cima, né? A gente vê que parece que está sujo, fica com aquela nata em cima, né? E realmente está sujo. As algas estão tentando degradar aquele material biológico, mas para o aparecimento das algas, essa água já está bastante contaminada, tá? Isso não acontece de um dia para o outro, tá, gente? Esse processo de eutrofização natural, ele acontece de forma lenta e espontânea, tá? Mas existe também a eutrofização artificial, ou chamada também de antrópica, quando ela é provocada pelo homem, né? Então, a natural, os próprios elementos da natureza acabam provocando aí esse processo de acúmulo das algas. E a artificial é com os poluentes, né? A falta de saneamento, de esgoto, os produtos químicos que vão aí ocasionar esse excesso aí de algas que dá esse aspecto turvo para a água, pode ter um mau cheiro, né? E essa capa da nata em cima, tá? Vamos falar agora sobre a poluição do solo. Então, a presença no solo dos elementos químicos em excesso, né, como o lixo que o homem produz, vai afetar diretamente os seres vivos também, tá? Então, o principal composto aí que polui o solo são os elementos químicos, tá? Nós temos 3 origens aí de poluição do solo: a agrícola, a urbana e a mineradora.
A agrícola, a gente tem aí o uso indevido de pesticida, agrotóxico e fertilizante. Então, todos os produtos químicos que são usados para controle de praga e também para um melhor aproveitamento do plantio, tudo isso pode contaminar o solo. Por quê? Porque a planta absorve, né, esse composto, ele vai para a raiz e da raiz ele troca substâncias com o solo. Então esse solo ele acaba sendo contaminado. E também algumas técnicas bem simples de produção, né? Então, principalmente assim em áreas mais carentes, não existe maquinário suficiente para realizar aí um processo antes do plantio, né? Com trator e tudo mais. Então, o que eles acabam fazendo? Acabam queimando determinada área para poder plantar, né? Então, eles acabam com a vegetação nativa para poder realizar o plantio. E isso também acaba comprometendo aí o solo, né? Nós temos também a poluição do solo urbana, que o que a gente tem? Lixo, né? Principalmente lixo. Então, os aterros que não são sanitários, que são os famosos lixões, né? Eles contaminam muito o solo com o chorume, que é o líquido produto do resíduo da matéria orgânica, né? E a mineradora também são produtos tóxicos, porque para ocorrer o processo da mineração, a gente precisa, por exemplo, do mercúrio, né, para poder separar o ouro, por exemplo, né? Então, esse produto, entre outros, acaba contaminando o solo também durante a extração aí de alguns minérios. Bom, aqui a gente tem um slidezinho com uma figura que fala das doenças, né? Então, existem muitas doenças que são ligadas aí à água e o solo, tá, gente? Elas são transmitidas através da água e do solo. Então, se você polui um dos dois, você pode acabar sendo afetado posteriormente por uma doença. Então, olha só, nós temos aí um animal, né, que pode ser aí uma vaca, um boi, enfim. E aí, por exemplo, esse animal, né, a gente consome o leite desse animal. Se esse animal estiver contaminado, as fezes desse animal, elas acabam sendo depositadas em solo, né? Então, essas fezes acabam sendo contaminadas e contaminam o solo. Esse solo, ele é o mesmo que vai ser utilizado, então, para plantio, né? Para plantio e também o lençol freático, que vai aí dar origem a rios, lagos, enfim. E aí vai acabar contaminando os alimentos que serão plantados ali e também a água que será utilizada ali, tanto para irrigação desses alimentos quanto para consumo e higiene. E aí eu acabo consumindo, enquanto indivíduo, esses alimentos e essa água que já estão contaminados. Então, eu acabo adoecendo indiretamente por conta lá do início que um animal estava doente, evacuou no solo, contaminou esse solo, contaminou essa água, chegou no alimento e na água para eu consumir, eu também fui contaminada. Também pode ocorrer, por exemplo, desse animal, no caso, fornece carne. Essa carne também é um alimento, vai ser consumida por um indivíduo e aí também eu acabo sendo contaminada indiretamente, né? Então, perceberam a importância, né? Um animal lá acaba me contaminando aqui por essa contaminação da água e do solo. E aqui eu trouxe para vocês a diferença entre um lixão e um aterro sanitário, para vocês terem uma ideia. O que acontece com o lixão? Lixão, simplesmente o lixo é jogado num terreno grande, né? E ele fica exposto à radiação solar, exposto a animais. Então, a gente vê bastante urubu rondando, outros tipos de animais, roedores, enfim, né? E espera se degradar esse lixo naturalmente, né? O que acontece? Alguns elementos demoram muito para se degradar, né? Plástico, entre outros.
E a matéria orgânica, ela acaba apodrecendo rapidamente. Essa degradação da matéria orgânica, ela vira o chorume, que é aquilo que dá cheiro pro lixo, que sai um líquidozinho do lixo, né? Que é resíduo da matéria orgânica, tá? E esse chorume, ele vai infiltrar no solo. Infiltrando no solo, ele alcança a camada profunda que é do lençol freático. Então, esse chorume vai contaminar tanto o solo por matéria orgânica, quanto também a água, né? Porque a água, ela tem origem no lençol freático. E com isso, acaba contaminando então solo e água, tá? Já o aterro sanitário, eles fazem uma escavação desse terreno e eles protegem o solo e o lençol freático com uma manta de PVC e argila. Então, mesmo que esse lixo ele solte aquele chorume, não acaba penetrando no solo nem no lençol freático, porque tem essa camada impermeabilizadora, tá? Além disso, todo lixo que é jogado tem uma cobertura diária de terra virgem, tá? Então, coletou o lixo daquele dia, jogou no aterro, no final do dia eles cobrem esse aterro com a terra, tá? Porque com a terra, essa degradação da matéria orgânica vai ser mais rápida, né? Como se fosse enterrar o lixo, né? Então, esse é um processo mais rápido do que se deixar exposto. E também evita que animais fiquem rondando ali, né, esse lixo. Tem uma captação de chorume também, porque é um encanamento. E tem também a queima do gás betano, tá? Que é produzido também pela degradação do lixo. Bom, vocês têm os exercícios adicionais para estarem fazendo aí do 12 ao 20 e me entregar então até a data mencionada, tá bom? Bons estudos para vocês.